Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Trabalhadores da Última Hora, com o palestrante Aristides Guimarães, ocorrida no dia 3 de novembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Nesse momento em que vamos iniciar mais uma conversa sobre o nosso Evangelho, sobre aquelas passagens da vida de Jesus que nos orientam no nosso dia a dia, nós queremos pedir o amparo, a proteção dessa espiritualidade superior que se encontra em cada lar onde a nossa imagem está sendo transmitida. Te rogamos, Senhor, toda a intuição, toda a colocação de ideias em nossa mente e que possamos, Senhor, transmitir o conteúdo, transmitir a mensagem da melhor forma possível. E que aqueles, Senhor, que por qualquer motivo não estão aqui presentes, fisicamente, que eles possam receber um pouco desse amor, um pouco dessa paz que emanam da nossa reunião. E dessa forma, Senhor, certos da Tua presença aqui entre nós, em Teu nome damos por iniciados os nossos trabalhos, dizendo graças a Deus. Então, o tema que nos foi dado, que me foi dado escolher, não me foram dados alguns temas, e eu escolhi esse tema, Trabalhadores da Última Hora. Essa é uma passagem da vida de Jesus, é uma parábola de Jesus, e olha, é uma das parábolas mais complicadas. Até se eu soubesse que era tão complicado, eu não teria escolhido. Descobri que era muito complicada depois, mas é muito bonito. É uma mensagem muito bonita, é uma mensagem de um conteúdo muito grande. Essa passagem ela se dá mais ou menos no ano de 32, por aí, 33, porque Jesus ele estava a caminho, ele estava indo a Jerusalém. Já tinha passado o Jordão, o Rio Jordão, né? Então ele estava entre a Galiléia e Jerusalém. Calcula-se que ele estivesse ali na planície de Jericó. Essa viagem de Jesus foi a última que ele fez em direção a Jerusalém, a cidade santa, né? E ele tinha um objetivo pré-determinado. Ele ia para o sacrifício final previsto por ele e predito por ele 2 vezes antes, quando ele falou com os discípulos, né, que eles iriam matar o filho do homem. Então, o fato aconteceu realmente. Ele foi a Jerusalém e lá nós sabemos o que aconteceu com ele, né? A recepção, Domingo de Ramos, não é? Aquele negócio todo. E depois sabemos também da prisão, da paixão. É uma passagem muito bonita, né? Muito dramática, mas muito bonita. Então, durante essa viagem, ele fala essa parábola alegórica, que a parábola é chamada Flores da Vinha. Ela procura dar uma ideia do que venha a ser o reino dos céus. Então, ela tem uma grande importância, um grande conteúdo moral. Então, Mateus ele cita a parábola do conteúdo da Trabalhadores da Vinha, mas eu não vou ler não, para nós não perdermos muito tempo, né?
Mas essa parábola ela fala de um chefe de família que sai para contratar trabalhadores, não é? Vai uma, duas, três, quatro vezes na praça, contrata o trabalhador, não é? Diz que vai pagar aquilo que for justo, não é? E contrata na primeira hora, na segunda, terceira, quarta e quinta hora, não é? Começa a contratar a primeira hora, eles dizem 6 horas da manhã, depois 9, meio-dia, 3 horas, 5 horas da tarde, foi a última turma contratada. E quando ele chama, quando chega ao ponto dele chamar o capataz para fazer o pagamento, ele manda pagar a mesma coisa para todo mundo. Eles combinaram por um denário, que era o normal, né? A parábola é muito interessante, eles têm, na análise, não escrito na parábola, mas se discute preço, eles dão uma noção bem grande, não é? Disso aí. Então, ele manda pagar igual a todo mundo, e aqueles que trabalharam mais tempo reclamam. Esse aqui trabalhou 1 hora só, ele foi contratado às 5 horas. O serviço termina às 18 horas, né? Ele foi contratado às 17, vai ganhar o mesmo que eu. E aí vão reclamar do chefe, não é? Do chefe de família. Então, a primeira hora que ele contrata é às 6 horas da manhã. E era costume ali na Palestina, né? O pessoal se juntava na praça, como hoje, né? Quem conhece chapa, né? O pessoal que ajuda a fazer mudança de caminhão, eles ficam na estrada, os caminhões param, contratam os chapas, não é? Então, esses trabalhadores, eles começaram a trabalhar a primeira turma contratada às 6 até a última turma contratada às 17. E todos recebem o mesmo pagamento, um denário ou um dracma, né? Uma dracma. E aí aqueles que trabalharam mais, se aborrecem, né? E chegam, vão reclamar com o chefe de família. E o chefe de família explica a eles que não houve injustiça, porque o combinado com eles foi aquele preço. Então, por que os que estavam trabalhando mais estavam reclamando de ter ganho proporcionalmente menos? Não é? Aí ele mostra que não houve injustiça porque houve a contratação daquele preço. Então, se o preço foi contratado, o preço está sendo pago. Então, não há injustiça nisso. E ele complementa com uma frase também, que essa frase é um sentido... Não tem, assim, pelo menos eu não achei nenhum sentido de algum tipo de mensagem. Não é? Quando ele fala, então, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque ele mandou o capataz começar a pagar pelos últimos. Então, quando nós vamos analisar essa parábola à luz da letra, né, conforme está escrito, nós vemos uma série de incoerências, né? Porque, primeiro, o chefe de família vai 4 vezes ou 5 vezes na praça para contratar. Aí o pessoal pergunta, mas ele contratou gente até às 17 horas, o serviço terminaria às 18. Será que esses estavam lá e não viram ele, ou ele não os viu? Mas o fato é que ele foi contratando, não é? Foi contratando, você vai trabalhar, eu vou lhe pagar o justo, que é o dracma, né? Que é o denário, e tudo isso aí foi sendo feito, e no final, realmente, se nós analisarmos, aqueles que trabalharam mais tinham que ganhar mais, não é o lógico? Mas ele mandou pagar igual a todo mundo. Aí começa quando nós fazemos a análise à luz da letra, nós começamos a dizer, não, mas espera aí, tem uma incoerência aqui.
E aí nós passamos a não entender a mensagem da parábola. Ainda mais quando ele diz, não é? Os primeiros, que mandou pagar os primeiros, pagar por último, isso aí não incomodou muito a eles, não. Isso aí não incomodou muito a eles, não, porque eles queriam receber, mas eles só acharam que eles saíram prejudicados no trabalho, porque eles trabalharam 12 horas e os outros trabalharam 1 hora e vão ganhar a mesma coisa. E aí parece que há uma discricionalidade, né? Uma descrição, né? Uma discriminação pelo chefe de família entre os trabalhadores. Mas essa dificuldade, quando nós começamos a interpretar à luz do que está escrito, a primeira tendência nossa é dizer que o chefe de família seria quem? Pode falar. O microfone está desligado. Seria quem? Quem seria o chefe de família? Seria Deus. Não é? E que a recompensa, o denário, não é? A dracma, seria o reino dos céus, mas o reino dos céus em definitivo depois da morte. Aí nós começamos a ver que haveria realmente uma duplicidade de tratamento, porque havia gente mais privilegiada. Esse aqui trabalhou mais, ganhou a mesma coisa, e ele ainda, quando os trabalhadores vão reclamar, ele ainda questiona os trabalhadores. Não é lícito fazer o que quero nos meus negócios? Ou seja, o negócio é dele. A vinha é dele. Não é lícito ele fazer o que quer? Mas aí, quando nós começamos a entender que o reino dos céus é um estado da alma resultante do encontro com Cristo interno, nós verificamos que a parábola é perfeitamente aceitável desde que o denário não represente o reino dos céus. Porque aí o que estaria acontecendo? Nós estaríamos comprando o reino dos céus. E o reino dos céus é uma conquista individual, não é? Que vai muito lentamente, não é? Ela é laboriosa e lenta. Nós conquistamos o reino dos céus. Nós não compramos o reino dos céus. Então, a primeira coisa que nós vemos, o chefe de família não é Deus. Aí muita gente começa a entrar em parafuso. Mas como não é Deus? Não é? E o denário não é o preço do reino dos céus, porque o reino dos céus não se compra. Não é? O reino dos céus se conquista. E aí entra um viés, porque tudo isso aí, a parábola, nós vemos primeiro no literal, não é? As pessoas, nós, não é? Não vamos dizer as pessoas, porque nós não podemos nos excluir, pelo menos a maioria de nós. Então, nós temos internamente a convicção de que é uma coisa muito usada nas Forças Armadas, né? Que a antiguidade é posto. E, na realidade, nós não podemos, nas Forças Armadas não tem jeito, não é? Nós não podemos julgar, no caso das instituições que não têm essa hierarquia rígida como as Forças Armadas, a pessoa pelo valor intrínseco dela, não pelo tempo de serviço. A pessoa acha que ela tem 10 anos numa função, ela tem que ser a chefe. Mas, se tem um mais competente, quem é o chefe? O mais competente. E aí eu me lembro, uma passagem muito interessante de um amigo meu,
Ele me contou isso aí, gente, puxa, tem tempo, tem mais do que a idade de muita gente aí. Mas ele é engenheiro, mas deve estar aposentado há muito tempo, como eu, né? Ele é engenheiro, ele estava fazendo uma construção em Goiânia e tinha que fazer a concretagem. E era um sábado, ele chamou o mestre de obras e falou: não faça a concretagem sem minha presença. Nós vamos fazer a concretagem segunda-feira. Porque não se concreta, isso aí é uma cultura geral, né? Não se faz a concretagem da obra sem a presença do engenheiro. Porque ele é que vai dizer todas aquelas especificações técnicas. Porque depois que concretou, concreto armado, armou com vergalhão, aquilo para destruir, minha gente, é um problema. E o mestre de obras resolveu adiantar o trabalho e concretou. Quando ele chegou na segunda-feira, ele chamou o mestre de obras e disse: escuta, eu não te falei para você não concretar? E ele era um engenheiro praticamente recém-formado, novo, né? Aí o mestre de obras, novo como eu era também, eu já fui novo, gente. Aí o mestre de obras fala assim: mas eu tenho 30 anos de mestre de obras. Aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele mandou o mestre de obras embora, porque ele teve que desmontar tudo, teve que quebrar tudo. Ele não sabia como é que estava sendo construído, como é que o edifício ia crescer ali em cima. Mandou destruir tudo. Aí ele virou para o mestre de obras, despediu o mestre de obras e falou o seguinte: se tempo de serviço fosse sabedoria, o burro era o dono da carroça. Né? Então eu nunca mais esqueci essa frase. Se tempo de serviço fosse sabedoria, o burro era o dono da carroça. Né? Então nós temos que dar valor a todos, mas quem vai assumir os cargos de direção, chefia, são os mais competentes. E Pastorino até ele dá uma recomendação que cai como uma luva no centro espírita. Tá? Ele diz o seguinte, eu vou ler exatamente como ele fala, tá? Cuidem, pois, os dirigentes de se não deixarem levar por essa mentalidade, atribuindo os primeiros postos aos discípulos mais antigos, só pelo fato de serem mais antigos. Escolham com o critério do merecimento e não com o da antiguidade, por maiores que sejam as reclamações e as pressões. Na nossa doutrina, nós temos alguns casos desses. A pessoa diz: eu sou espírita há 40 anos. Está certo, mas você não absorveu bem os conhecimentos. Não é? Você tem vieses que são difíceis de corrigir. Então, você não vai, por exemplo, para uma diretoria que vai definir uma programação, não é? De uma palestra pública, de um estudo, de um planejamento para o centro. Não é? Isso aí é chato, é até chato da gente falar. Mas tem que ser assim, gente. Senão, não há o progresso, não há a evolução, né? Então, nós temos que cuidar disso. É uma recomendação de Pastorino. E, nessa palavra de Jesus também, diz: os últimos serão os primeiros. Não foi porque você trabalhou mais do que ele que você vai receber mais ou vai receber primeiro. Todo mundo vai receber igual. Né? Então, essa palavra, essa frase, os últimos serão os primeiros, foi simplesmente quanto ao pagamento. Ela não tem, assim, uma importância muito grande quando nós analisamos à luz da letra, não é? À luz do que está escrito. Isso aí pode ter uma orientação moral da prática da humildade, não é? Eu fui o primeiro, mas eu vou ser o último a receber, eu me resigno com isso, não é? Então, tem várias conotações. Mas na parábola ela tem mais a conotação realmente de um reforço. Não é porque você é mais antigo que você vai ter mais privilégio. E como o chefe de família não é Deus, ele pode fazer isso, né? Então, gente, agora nós vamos dar uma analisada
na parábola a luz do Espírito, ou seja, a luz da mensagem. Quer dizer, a luz do que está escrito realmente é aquele samba do crioulo doido. O cara trabalhou mais, ganha a mesma coisa, mas recebe por último. O cara trabalhou 1 hora só, o outro trabalhou 12. E o cara ainda fala assim, mas eu não posso fazer o que quiser com o meu negócio. Quer dizer, fica tudo meio conturbado, né? Mas aí a gente para, dá uma respirada, fala assim, bom, agora vamos ver o que Cristo quis dizer com isso. Aí nós começamos com aquela pergunta, né? Como ele diz, o reino dos céus se assemelha a um chefe de família. Então, quem é que se assemelha? A quem se assemelha o reino dos céus? A um chefe de família. Não é? E ele não é obtido se a pessoa não souber agir como chefe de família, mas agir como os trabalhadores que reclamaram, queriam conquistar pela antiguidade, pelo tempo, ganhar mais dinheiro. Então, eles agiram errado. Então, eles não se assemelharam ao reino dos céus. Mas o chefe de família, sim, ele se assemelhou ao reino dos céus porque ele foi justo com todo mundo. Eu não disse que ia pagar 1 denário por hora. Eu te contratei por 1 denário. Os outros foram contratados pelo pagamento justo, que é 1 denário, não é? Então, fica a grande pergunta. Nós já sabemos que o chefe de família não é Deus. Pelo menos isso a gente já deduziu. Então, quem é o chefe de família? Essa pergunta é de seleção. O chefe de família é o espírito. Somos nós, a individualidade. Nós somos o chefe de família. Que nós vamos contratar tantos trabalhadores a fim de que trabalhem na nossa vinha, ajudando a nossa ascensão. E quem são esses trabalhadores que nós contratamos? São as diversas personalidades que nós temos nas diversas existências. Então, nós, espíritos, somos a individualidade. Então, nós somos o chefe de família. E eu vou contratar tantas personalidades com missões diferentes, quantas existências eu tiver na minha vida. Cada personalidade vai trabalhar para a minha ascensão. Então, nós vemos que as primeiras personalidades, porque a personalidade é da existência, tá? A individualidade é da vida. A personalidade é a existência. Nós temos uma vida com várias existências, várias personalidades. E aí nós paramos para pensar aquela personalidade que foi contratada por primeiro. Nós estávamos num estágio bem inicial da nossa evolução. Então, essa personalidade que foi contratada por primeiro, ela pegou um trabalho pesado. Ela nos pegou assim com uma casca, não é? E ela começou a trabalhar nessa casca. E aí veio a outra personalidade que foi contratada na hora segunda, que seriam 9 horas de trabalho. Ela já teve mais facilidade no seu trabalho e continuaram trabalhando, porque a coisa é progressiva. Não é? As personalidades, elas são unidas uma à outra. Não é? Eu tenho uma personalidade X e quando eu desencarnar aqui, vier para uma outra existência, eu vou ter uma personalidade completamente diferente. Não. A nossa personalidade, ela vai não crescendo. Ela vai aproveitando o que nós temos, são as nossas aquisições morais e intelectuais.
Então, isso aí nós não perdemos. Então, a minha próxima personalidade, ela vai trabalhar menos, porque a minha casca, a minha carapaça, já está mais suavizada. Não é? Então, assim, sucessivamente, os trabalhadores que nós vamos contratando para a nossa evolução, eles têm que trabalhar menos. E conforme a evolução, nós vamos avançando em evolução, o personagem, a personalidade, ela trabalha em menos tempo porque o movimento é mais rápido. Agora, o trabalho dela não é menos importante, porque as primeiras personalidades trabalharam na matéria, naquela brutalidade que nós éramos, gente. Vocês já viram um desenho que é um escultor esculpindo a ele mesmo, tem uma pedra, ele esculpiu, vai esculpindo a ele mesmo? Somos nós. Nós somos aquela pedra. Então, a primeira personalidade, gente, ela pegou pedreira e foi trabalhando, não é? E cada personalidade que nós contratávamos trabalhavam menos. Mas o trabalho, a resultante do trabalho era igual, porque uma trabalhou mais no aspecto material. A outra está trabalhando mais no aspecto espiritual. Hoje, nós já trabalhamos no aspecto mais intelectual, que muitas vezes é muito mais difícil de se romper barreiras do que o aspecto material. Então, daí, não é que as personalidades elas vão tendo uma velocidade maior no seu trabalho. E uma velocidade maior requer menor tempo de trabalho. Mas a qualidade é a mesma. A qualidade é a evolução. Nós não podemos dizer que a minha primeira encarnação trabalhou mais. Não, ela trabalhou mais duro, materialmente. Atualmente, nós trabalhamos mais intelectualmente. E aí, a personalidade ganha mais velocidade no seu trabalho e nada mais justo do que receber o mesmo pagamento que aquela que trabalhou mais pesado na matéria recebeu, porque o resultado em nível de evolução para mim é o mesmo. Então, nós vamos vendo, se nós tomarmos assim para nós materializarmos essa questão da velocidade do trabalho, nós tomaríamos o progresso da civilização, não é? O voo do mais pesado que o ar, né? Ele foi... Antes não tinha nada. Aí Santos Dumont voou com se não me engano, não foi a Demoiselle, não, foi a segunda. Mas ele voou e mostrou que o mais pesado que o ar pode voar. Entre esse voo de Santos Dumont e o voo a jato, transcorreram 50 anos. Até o voo de Santos Dumont, quantos séculos, quantos milênios até o voo de Santos Dumont? Trabalhou na matéria, aí voou. Aí, voou, agora eu já vou trabalhar mais, porque eu já vou trabalhar em cima de uma aquisição. Aí tivemos o voo a jato, mais 50 anos. Do voo a jato para o voo à Lua, quantos anos? Chuta. Tem gente com o microfone fechado falando. Foram 10 anos, gente. Voo a jato para o voo à Lua foram 10 anos. Né? No cinema, a primeira experiência que tiveram com aqueles filmes que a gente até vê em termos de documentário, né? Foi em 1900, mais ou menos, né? No começo do século XX. A televisão apareceu em 1940, ou seja, 40 anos depois.
E da televisão para as transmissões via satélite, transcorreram somente 20 anos. Então a coisa vai indo numa velocidade, porque conforme vai fazendo, vai sendo mais rápido. Não é? Eu me lembro, quando eu era criança, tinha um filme, eu já não era tão criança assim, não, mas tinha o filme dos Jetsons, não sei se vocês se lembram, que eles falavam, apareciam na televisão, e a gente olhava assim e falava, gente, isso aí realmente é uma coisa que nunca vai acontecer. O cara está falando, olhando para o outro. Telefone a gente já conhecia, né? Aí a gente, hoje tem o celular, hoje nós temos aqui uma reunião que nós estamos fazendo com várias pessoas participando, todo mundo se olhando, todo mundo se vendo, não é? E aí nós fazemos essa comparação da conquista do reino dos céus, do trabalho das personalidades, da evolução da humanidade, nós vemos que tudo é muito mais rápido, porque a coisa vai ficando mais intelectualizada. Se nós formos ver o progresso da humanidade, vamos pegar 500 anos atrás, para hoje, gente, 500 anos atrás, o ciclo dos grandes descobrimentos ainda estava sendo feito. O pessoal ainda velejava de caravela, caminho marítimo para as Índias, descobrimento do Brasil, descobrimento do Canadá, Estados Unidos, não é? A volta lá pelo extremo sul da Argentina. Não é? Então, tudo isso aí, 500 anos atrás. Vamos voltar 50 anos atrás. 50 anos atrás, nós já tínhamos celular. Estava começando, né? Não estava começando. Eu me lembro que a Motorola lançou um celular que a gente chamava de tijorola, porque era um celular tão grande, tão pesado, que se você botasse ele na cintura do lado, você tinha que botar um tijolo do outro lado, senão tu ia ficar com problema de coluna. Aí a gente chamava ele de tijorola, né? Hoje nós temos esses aparelhinhos pequenininhos que têm uma tecnologia algumas vezes maior do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Quer dizer, então nós vamos vendo, isso aí se aplica ao espírito. E cada um vai ganhar de acordo com o seu trabalho. Tem o espírito que vai trabalhar na matéria muito mais encarnações para conseguir um pouquinho de evolução intelectual. Tem outro que já consegue mais rápido. Não é aquele ditado. Tem gente que prefere aprender com o corpo, o outro aprende com a cabeça. Então, é individual. Cada um vai tendo mais... nós é que escolhemos as personalidades para trabalhar na nossa vinha, na nossa vida, não é? E aí nós perguntamos o que o Cristo deixou para a gente. O Cristo veio aqui, tá? E ele trabalhou, quando ele já veio, ele já tinha as personalidades, não é? Mas ele deixou uma vinha para nós trabalharmos. O cristianismo ele foi se expandindo, não é? Foi sendo divulgado. O Cristo agregou em torno de si os discípulos que sintonizavam com ele e que, de livre e espontânea vontade, aceitaram trabalhar para ele. Então, a mensagem do cristianismo foi a mesma coisa. Os primeiros cristãos pegaram o trabalho duro. Muitos foram mortos na arena, não é? Mas depois o trabalho foi ficando mais intelectual. Nós temos aí com Paulo, apesar de não ser um dos 12 apóstolos, né, ele é considerado o apóstolo dos gentios. Graças a Paulo, a divulgação do cristianismo foi muito grande. E assim Cristo deixou a sua mensagem para que nós trabalhássemos essa mensagem, não é? Hoje nós somos menos rudes, de uma forma geral.
Se nós analisarmos o nosso planeta, o pessoal fala, estamos indo para um planeta de regeneração. Eu analiso e vejo, não é, o nosso planeta com 3 faixas. Uma faixa pequena de espíritos ainda vivendo no mundo primitivo, que estão se adaptando para viver no mundo de expiações e provas. Outra faixa grande, que é a massa, vive no mundo de expiações e provas. E uma outra pequena faixa já estão se preparando para viver no mundo de regeneração. Talvez já nem reencarne mais no planeta. Não é? Então, as nossas personalidades, que são os nossos operários, eles são convocados em diversas épocas. Cada vez que nós reencarnamos, nós convocamos um operário. Ele vai trabalhar mais aonde? Mais duro ou mais suave? Mas o trabalho dele vai ser o mesmo. Vai me ajudar na minha ascensão, na minha evolução. Então, ele merece o mesmo pagamento. Não é? E nós vamos vendo que realmente o reino dos céus, ele se assemelha a um chefe de família que sai de casa. O chefe de família é o responsável pela sua vinha. Então, ele sai de casa de madrugada e vai engajar os seus trabalhadores. E os trabalhadores, eles vão trabalhar na vinha simbolicamente na aquisição da espiritualidade, na aquisição de valores morais e científicos. Porque o único motivo que nós temos de estar aqui é evoluir. Então, são as nossas personalidades que nós vamos contratando. Nós somos o chefe de família, as personalidades são os operários, todos trabalham na vinha, na minha vinha, para que eu tenha uma vinha cada vez produzindo mais. Uns vão trabalhar melhor, os que vieram primeiro araram a terra, semearam, era tudo uma terra rude. Os que vêm hoje já vão mais trabalhar na adubação, na conservação, a colheita deles é muito maior. Então, eles merecem, apesar de ser um trabalho mais leve, mas eles merecem o mesmo pagamento, porque nós estamos já bem adiantados, quer não, porque o espírita tem uma mania de ter uma autoestima muito baixa, né? Porque eu sou ninguém. Não, eu não sou ninguém, não, eu sou eu. Gente, eu estou no estágio mais evoluído da minha ascensão. Amanhã eu vou estar melhor, mas hoje é o topo da minha evolução. E eu não sou um verme. Não, eu não sou um verme, não, gente. Eu sou um ser humano com erros e acertos. E estou caminhando para a perfectibilidade. Quantos trabalhadores eu vou ter que contratar? No meu caso, eu acho que eu não tenho nem consigo fazer a conta, porque vai ser muito. Mas vamos contratando. Não é? Hoje nós somos alunos mais avançados na senda evolutiva, não é? Então, nós não podemos achar que, porque nós trabalhamos mais ou trabalhamos mais tempo, que nós merecemos um pagamento melhor. Porque todos trabalham com o mesmo objetivo. A resultante do trabalho é a mesma. Então, daí essa mensagem da parábola, apesar de quando a gente analisa a luz da letra, ficar meio complicado, mas quando a gente vai na mensagem, nós vemos que é uma mensagem muito bonita, né? Que nos dá muita coisa para pensar, muito material para trabalhar, né? Então é isso aí, gente, que eu queria conversar com vocês. E vamos aí, gente. Os trabalhadores estão aí, vamos contratar. E o trabalhador, depois de contratado, pode se aperfeiçoar também, viu? Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Tá? E que Deus nos abençoe e guarde.
Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Então, meus irmãos, nós gostaríamos agora, neste momento, de elevar o nosso pensamento novamente ao alto, visualizando a figura meiga e serena do Mestre Jesus. Mestre amigo, gratos estamos pela oportunidade do aprendizado. Tu mesmo dissestes que onde uma ou mais pessoas estivessem falando em seu nome, tu lá também estaria. Sendo assim, gostaríamos apenas, mestre amigo, de agradecer pelo momento de estarmos todos juntos em uma reunião fraternal, consumindo do seu evangelho maravilhoso. Gostaríamos de pedir também, mestre amigo, por aqueles irmãos, por aquele irmão, por aquela irmã que não puderam comparecer hoje em nossa reunião pública, ou também por aqueles nossos irmãos que se encontram hoje em hospitais, em manicômios, em presídios. Que todos, mestre amado, possam receber da sua luz abençoada de acordo com o seu merecimento. E assim, sem mais nada pedir e muito por agradecer, mestre amigo, damos por finalizada a nossa reunião pública da noite de hoje, dizendo graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.